Meu nome é Isabelle Monroe. Pelo menos é assim que todos me conhecem agora. Quando piso nos corredores espelhados do meu escritório em Manhattan, com saltos que soam como batidas de tambor, ninguém imagina que um dia eu usei sapatos emprestados com a sola furada. Ninguém sabe, e não saberão, que por baixo desse blazer de grife já existiu uma menina que chorava escondida no banheiro da escola porque a marmita da mãe cheirava forte demais e os colegas zombavam disso. Eu apaguei essa garota. Ela morreu quando eu decidi que nunca mais seria pobre. Hoje, tenho um apartamento no 26º andar de um prédio que beira o Central Park. O elevador reconhece minha digital. A geladeira é abastecida por um serviço personalizado. Meus vestidos são sob medida. E o homem que vai se casar comigo é Jonathan Pierce, fundador de uma startup bilionária e rosto constante nas capas de revistas de negócios. Nosso casamento está sendo chamado de o evento do ano. Colunas sociais, fotógrafos, influenciadores. Tudo exatamente como eu sonhei. Ou melhor, como eu planejei. Estava sentada diante do espelho da suíte, enquanto um estilista ajustava o caimento do vestido branco, quando meu celular vibrou discretamente na mesa. Nem precisei olhar para saber quem era. Ela, Maggie, meu passado, insistindo em sobreviver. O nome piscava no visor como uma ferida que nunca cicatrizava. Respirei fundo, ignorei a chamada e virei o rosto para o estilista com um sorriso automático. Ele comentou algo sobre como minha pele brilhava de noiva feliz, e eu ri. Era mais maquiagem do que felicidade. Ela liga todos os anos no meu aniversário. Também liga no Natal, no Dia das Mães, às vezes sem motivo nenhum. E eu sempre deixo tocar até parar. Nunca bloqueei o número, nunca troquei. Parte de mim, não sei, talvez precise daquela ligação, como um lembrete cruel do que eu fui e de quem eu não quero mais ser. A cidade lá embaixo parecia um outro planeta visto da minha janela. As pessoas pareciam formigas, correndo em todas as direções, presas em suas rotinas banais. Eu observei uma mulher empurrando um carrinho de bebê e por um segundo me perguntei se ela era feliz. Simplesmente feliz. Sem salto alto, sem reuniões de diretoria, sem sorrisos forçados. Apenas ela, a calçada e aquele bebê. Sacudi a cabeça e me afastei do vidro. Quando cheguei à empresa naquele dia, fui recebida com aplausos. A equipe tinha preparado uma pequena celebração pelo noivado. Balões dourados, champanhe, um bolo decorado com um topo em miniatura de noivos. E entre os parabéns e as selfies, eu me dei conta de que todos ali queriam ser eu. E por um instante, só por um, isso me fez sentir poderosa. Mas no fundo, tudo que eu conseguia pensar era: e se descobrissem? E se alguém encontrasse aquela foto antiga no fundo de uma gaveta? Aquela onde eu estou ajoelhada, com 7 anos, esfregando o chão ao lado de Maggie, num dos apartamentos onde ela trabalhava. Pela primeira vez em semanas, senti um desconforto que nem o brilho do diamante no meu anel conseguia esconder. Eu me tornei tudo o que queria ser. E ainda assim, bastava uma ligação dela para que o chão começasse a se mover. À noite, enquanto Jonathan revisava a lista de convidados com um copo de uísque na mão, ele perguntou sem olhar para mim: "Tem certeza de que sua família não virá?" Fiquei imóvel por um segundo. O silêncio se esticou entre nós, como um fio prestes a arrebentar. Respondi com um sorriso contido: "Não tenho mais família." Ele olhou para mim. Por um instante, seu olhar demorou um pouco mais do que o normal, como se estivesse lendo algo nas entrelinhas. E então, simplesmente disse: "Perfeito." Fui dormir com uma inquietação que não sabia nomear. No escuro, deitada ao lado do homem que deveria ser o sonho da minha vida, senti algo estranho. Como se tudo estivesse certo demais. Como se a perfeição que construí estivesse pendurada por um fio fino demais. E que, a qualquer momento, alguém poderia puxar esse fio e tudo desmoronaria. Eu só não imaginava que esse alguém seria ela. A memória é uma traidora silenciosa. Ela aparece sem ser chamada,
sem bater na porta, e se instala como uma visita indesejada. Era para ser só mais uma prova do vestido. Só mais um momento entre tecidos bordados à mão e sorrisos de aprovação. Mas bastou o cheiro sutil de lavanda vindo do perfume da costureira para me arremessar de volta à infância. Minha mãe usava lavanda. Sempre. Era o único luxo que se permitia. Um frasco pequeno, comprado em prestações numa farmácia da esquina. Ela dizia que, mesmo limpando banheiros, podia cheirar como uma dama. Eu odiava aquele cheiro. Odiava porque ele anunciava sua chegada, anunciava nossa pobreza, anunciava quem eu era. Fechei os olhos por um instante. Vi o corredor estreito do prédio velho onde cresci, as paredes descascadas, o som constante de brigas no apartamento de cima. Lembrei do sofá manchado que virava minha cama, do ventilador barulhento no verão, e do jeito como Maggie tentava transformar miséria em poesia. Ela inventava histórias com cada objeto da casa. Fazia da nossa escassez um conto de fadas improvisado. E eu a odiava por isso também. Por tentar me convencer de que aquilo era suficiente. Não era. Na escola, os outros tinham mochilas, novas, lanches com embalagens coloridas, pais que os buscavam de carro. Eu tinha o cheiro de desinfetante impregnado no uniforme e um lanche embrulhado em papel alumínio amassado. E pior, tinha a Maggie esperando no portão, sempre sorrindo com as unhas curtas e os olhos cansados. Meus colegas riam, apontavam. Eu dizia que ela era só uma faxineira da escola. Nunca disse que era minha mãe. Quando ganhei a bolsa de estudos, para um colégio particular, ela chorou tanto que achei que fosse desmaiar. Disse que tudo estava valendo a pena, que eu ia ser alguém na vida, que ia fazer o mundo me respeitar. Lembro do olhar dela naquela noite, como se estivesse me entregando ao universo. Como se dissesse, vai, mas não esquece de onde veio. E foi exatamente o que eu fiz. Esqueci, apaguei meu sobrenome. Mudei de tom, de roupa, de voz. Passei a me referir a ela como uma parente distante quando alguém perguntava. E nos anos seguintes, fui subindo. Um estágio aqui, uma recomendação, ali, uma foto estrategicamente postada com a pessoa certa. Eu sabia jogar, sempre soube, e quanto mais subia, mais longe deixava Maggie. No começo, ela ligava todos os dias. Depois, passou a escrever cartas, à mão. Eu não abria. Mantinha empilhadas numa caixa que escondi no fundo do armário. Uma lembrança física do que eu nunca mais queria tocar. Hoje, enquanto ajustavam, meu véu e falavam de ouro, cristal e pérolas, pensei em como tudo era diferente, como eu consegui vencer. Mas no fundo, uma dúvida sussurrava. Será que venci mesmo? Ou apenas enterrei tudo tão fundo que agora tenho medo de escavar? A dúvida ganhou corpo quando recebi uma mensagem anônima com uma foto. Era uma imagem antiga, desgastada, claramente escaneada de algum álbum velho. Eu, com talvez 7 anos, ajoelhada no chão, esfregando o piso ao lado de Maggie. As duas sorrindo. Eu usava um avental rosa. Ela, luvas amarelas de borracha. A legenda dizia: a verdade sempre volta. Senti um frio percorrer minha espinha. Meus dedos tremiam. E pela primeira vez em anos, senti que a vida que construí podia escorrer pelas frestas que insisti em ignorar. Deletei a foto. Respirei fundo. Me olhei no espelho. Você não é aquela menina. Você nunca mais será aquela menina. Mas parte de mim não acreditava mais nessa mentira. E algo me dizia que alguém lá fora estava pronto para me lembrar disso. Capítulo 3. O Homem Perfeito. Ou quase. Jonathan sempre teve aquele tipo de presença que ocupa o ambiente antes mesmo de dizer uma palavra. Ele entra numa sala e as pessoas endireitam a postura, ajeitam o cabelo, sorriem com cuidado. É o tipo de homem que aprendeu cedo a comandar apenas com um olhar. Foi isso que me atraiu desde o começo. O controle. Ele nunca precisava pedir nada 2 vezes.
Sempre parecia um passo à frente de tudo e de todos, até de mim. E eu me sentia segura dentro dessa órbita, admirada, respeitada, quase intocável, como se ele fosse a última peça que faltava na imagem perfeita que eu estava tentando sustentar. Nos primeiros meses, ele me tratava como se eu fosse a única mulher no mundo. Presentes inesperados, reservas em restaurantes com meses de espera, convites para eventos onde só os nomes mais importantes tinham acesso. Ele dizia que eu era sofisticadamente ambiciosa, e eu sorria, mesmo sem saber exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Talvez, no fundo, ele já soubesse o que eu estava escondendo. Certa noite, estávamos sentados na sala do apartamento dele, um espaço minimalista com vista para a ponte de Brooklyn, quando ele puxou uma caixa de vinho de safra raríssima e começou a falar sobre o passado da família dele. Era raro vê-lo nostálgico. Então prestei atenção. Disse que seus pais haviam se separado por algo terrível, mas nunca contou os detalhes. Falou sobre segredos, sobre traições, sobre feridas que ainda não tinham cicatrizado. Depois me olhou, com aquela calma ensaiada, e disse: "Você também tem suas sombras, não tem?" Fingi não entender. Ri. Joguei os cabelos para trás como se fosse apenas uma brincadeira, mas ele continuou me encarando como se estivesse esperando por algo. E ali, por um instante, senti que ele sabia. Talvez não os detalhes, mas algo. Como se tivesse farejado o passado sujo por baixo das camadas de seda e maquiagem. Desviei o olhar, levantei com um comentário bobo sobre sobremesa e tentei esquecer, mas as palavras ficaram latejando na minha cabeça. Nos dias seguintes, ele começou a mostrar um lado que eu não conhecia. Pequenas coisas. Comentários sutis sobre minha origem. Perguntas disfarçadas sobre minha família. Um dia, encontrou um livro antigo meu, um exemplar surrado que Maggie me deu antes da faculdade, e perguntou: "Isso foi um presente de alguém especial?" Respondi rápido demais que era de uma professora. Ele apenas sorriu e devolveu o livro à prateleira, mas com um olhar desconfiado. O que mais me perturbava não era o medo de ele descobrir a verdade. Era o modo como ele parecia já saber e estar se divertindo com meu esforço em esconder, como um gato brincando com o rato antes de matar, e ainda assim não conseguia me afastar. Ele era meu passaporte para a vida que sempre quis. O casamento dos sonhos. A chance de finalmente me tornar irrepreensível, e eu não podia perder isso. Não agora. Mas algo em mim começou a vacilar. Jonathan estava diferente. Mais observador. Menos carinhoso, mais analítico. Em vez de me elogiar, passou a me avaliar. Eu sentia. Cada gesto, cada frase, parecia uma peça num tabuleiro que eu não sabia jogar. Às vezes eu acordava de madrugada e o encontrava olhando para o teto, pensativo. Perguntava se estava tudo bem, e ele respondia: "Só pensando no futuro." Na manhã em que recebemos os convites impressos do casamento, ele me entregou o meu, com um olhar estranho. Eu li meu nome, Isabelle Monroe, em letras douradas e perfeitas. Mas ali, de pé na sala iluminada pelo sol, ele murmurou algo que me gelou por dentro. "Espero que você esteja sendo sincera sobre quem é Belle. O mundo não perdoa mentiras bonitas." Ele sorriu. Mas seus olhos não sorriram. Algo estava errado. Algo dentro dele. Ou talvez, dentro de mim. E por mais que eu tentasse manter o controle, sentia que o castelo de vidro onde eu morava estava começando a trincar. E alguém, talvez ele, estava com a pedra na mão. Capítulo 4. A mãe. Insiste em existir. Aquela tarde deveria ter sido perfeita. A degustação do buffet do casamento era mais um item na minha lista de exigências impecáveis. Tudo milimetricamente planejado. O local, os garçons com luvas, de linho branco, a música ambiente baixa o suficiente para não atrapalhar o som do cristal tilintando contra a porcelana. Eu estava com um vestido tom pastel, salto fino, cabelo preso em um coque limpo. Uma mulher que vencia, a passos firmes, o destino que tentaram colar em mim desde o nascimento. Mas então ela apareceu. Maggie. Na calçada,
ao lado da entrada do restaurante, segurando uma sacola de pano, usando aquele mesmo casaco puído com o zíper emperrado. Por um segundo, achei que estivesse vendo uma alucinação. Pisquei várias vezes. Mas era ela, de carne, osso e decepção. O coração pulou no meu peito como se reconhecesse antes mesmo da minha mente aceitar. Ela me viu. Os olhos brilharam, como os de uma criança que reencontra um brinquedo perdido. Deu 2 passos em minha direção com a mão estendida. Não havia raiva, nem acusação. Apenas urgência. Filha. A voz dela era a mesma. Aquela mistura de firmeza e ternura que me embalava nas noites de febre quando pequena. Parei ali mesmo, na escadaria, sentindo o olhar de todos os funcionários e convidados do restaurante voltado para nós. Alguns sussurravam, outros filmavam, discretamente com o celular. Minha respiração travou no meio do peito. Ela estava destruindo tudo, em segundos. Com um único gesto, uma única palavra. O que você está fazendo aqui? Cuspi baixo, entre dentes, sentindo o sangue ferver sob a maquiagem. Eu precisava te ver. Tem algo errado com esse homem, Isabelle. Eu descobri uma coisa. Ele não é quem parece ser. O nome dela saindo da minha boca me parecia estranho, quase grotesco. Tinha treinado por anos para não pronunciá-lo. Maggie. Aquela mulher diante de mim, com os olhos úmidos e a voz trêmula, estava prestes a acabar com tudo. Comigo. Cala a boca, sussurrei, firme. Você não pode aparecer assim. Eu te proibi. Me deixe em paz. Ela recuou meio passo, como se eu tivesse a empurrado. As mãos começaram a tremer. Um garçom se aproximou devagar, hesitante. Senhora, está tudo bem? Está sim. Respondi antes que ela pudesse abrir a boca. Ela já está de saída. Isabelle. A voz dela vacilava. Você precisa me ouvir. Ele está escondendo algo. Eu encontrei umas coisas. Por favor, só me escuta. Eu disse que não quero te ver nunca mais. Falei alto demais. Alto o suficiente para que todos ouvissem. O silêncio ao redor foi instantâneo. Os olhares se multiplicaram. Alguns com pena. Outros com desprezo. Senti como se tivesse arrancado minha própria pele ali, em público. Mas não me importei. Não podia me importar. Não diante do risco de tudo desmoronar. Ela me olhou por mais alguns segundos. As lágrimas caíram silenciosamente, deslizando pelas bochechas enrugadas. Depois virou-se e foi embora, arrastando os pés, como se tivesse perdido uma guerra que nem sabia que estava lutando. Quando voltei para dentro do restaurante, com a coluna ereta e o rosto impassível, todos se calaram. Peguei uma taça de espumante e forcei um sorriso. Família. Sempre tentando roubar os holofotes, não é? Alguns riram de forma desconfortável. Outros desviaram o olhar. Eu me mantive firme até o fim da degustação. Até o carro me deixar, em casa. Até a porta se fechar. E então? Desabei. Chorei como não chorava desde os tempos em que ela escondia minhas provas com notas vermelhas para que eu não me sentisse uma decepção. Chorei pelo olhar dela, pelo aviso que rejeitei, pelas palavras que cortei com lâminas. Mas não voltei atrás. Não liguei. Não pedi desculpas. No dia seguinte, encontrei uma carta embaixo da porta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir, mas não tive coragem de ler. Rasguei e joguei no lixo, sem nem olhar o conteúdo. Eu estava tão perto da perfeição, e nada, nem mesmo Maggie, ia me impedir de chegar até o altar. Mesmo que para isso, eu precisasse matá-la de novo. Capítulo 5. O altar da vergonha. Vestido estava perfeito. Ajustado ao milímetro, costurado com fios de seda francesa, cravejado de pérolas delicadas que refletiam a luz suave do salão, como se eu estivesse envolta em um casulo de luxo. Eu olhei para o espelho e, pela primeira vez naquela manhã, tentei sorrir. Mas havia algo errado com o reflexo. Havia uma sombra atrás dos meus olhos, uma rachadura invisível. Mesmo assim, ergui o queixo,
Passei o batom nude com a firmeza de quem está determinada a terminar o espetáculo. Era o grande dia. O mundo inteiro me assistiria a alcançar o topo. A igreja estava cheia. Luxo por todos os cantos. Colunas cobertas por flores brancas e verdes. Velas flutuando em cilindros de vidro. Um quarteto de cordas preenchia o ar com uma versão lenta de Can't Help Falling in Love. Tudo estava em seu lugar. Menos eu. A limusine parou. Respirei fundo, apertei o buquê com força. Quando a porta se abriu e os flashes estouraram, sorri com uma precisão quase cirúrgica. Cada passo que dei em direção ao altar parecia um desafio ao peso da minha própria consciência. Jonathan estava lá na frente, lindo, impecável, com aquele sorriso controlado que sempre me confundia entre charme e ameaça. Quando nossas mãos se encontraram, senti um leve arrepio, como se encostasse em algo gelado demais. Mas continuei. O olhar dele estava firme, fixo no meu, como se contasse os segundos para algo. Como se soubesse que o momento exato estava prestes a acontecer. O celebrante começou a falar, mas suas palavras se perderam na minha cabeça. Eu estava ali, mas também não estava. Meus pensamentos ainda voltavam para Meg. Será que ela tinha lido os jornais? Será que sabia o horário? Parte de mim queria que ela aparecesse. Parte de mim implorava para que ficasse longe. Eu estava dividida ao meio, costurada por fora, sangrando por dentro. Jonathan pigarreou levemente, interrompendo a cerimônia. Virou-se para o público e ergueu, a mão com elegância, como um maestro diante da última nota. Todos se calaram. Antes de continuarmos, ele disse, com a voz firme, grave e educadamente distorcida. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Algo sobre minha amada. Noiva! Meu coração pulou no peito. Não de emoção, de pânico. Isabelle. Ele virou-se para mim, com um sorriso quase terno. Você me disse que não tinha mais família, que era sozinha no mundo. Mas isso não é verdade, é? A igreja ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o bater do meu próprio coração. Porque, senhoras e senhores, ele continuou, agora virando-se para os convidados. Isabelle Monroe nasceu com outro nome, Isabel Thompson. Filha de Maggie Thompson, uma faxineira que trabalhava em casas de luxo, inclusive na casa dos meus pais. As imagens surgiram nas telas espalhadas pela igreja. Fotos antigas, borradas. Eu, criança, esfregando o chão. Eu de avental. Eu, de mãos dadas com Maggie na porta de um mercado. A vergonha me atingiu como uma onda gelada. Os sussurros começaram. Algumas pessoas riram baixinho. Outras olhavam incrédulas. O fotógrafo, por reflexo, continuava clicando. Jonathan não. Terminou ali. O mais interessante? A Maggie foi amante do meu pai. A destruição do meu lar começou com ela. Minha mãe tentou se matar. E anos depois, o destino me colocou de frente com a filha da mulher que arruinou a minha família. O que fiz? Amei. Cuidei. Preparei o altar. E hoje, devolvo o que ela tirou. As palavras bateram no chão como pedras. Eu tentei dizer alguma coisa, mas minha voz simplesmente não saiu. Tudo ficou borrado. As luzes, os olhares, os bancos dourados. Senti o corpo tremer. O buquê escorregou da minha mão. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu corri, sem olhar para trás, sem entender o caminho, apenas corri. Ouvi alguém me chamar. Ou talvez tenha sido apenas o som do meu próprio nome despedaçando-se, na boca dos outros. As ruas lá fora estavam desertas, e ainda assim me senti cercada, humilhada, vazia. Horas depois, já em casa, sentei no chão com o vestido amarrotado, sujo de lágrimas e poeira. O telefone tocava. Mensagens explodiam na tela. Manchetes estampavam. Meu rosto com palavras como farsa, vingança, vergonha. Eu não tinha forças para desligar. Apenas olhei para o nada. Até que vi num canto da sala uma caixa de papelão mal fechada.
Reconheci de longe. Era a caixa onde Maggie guardava minhas lembranças de infância. Não lembrava como ela tinha vindo parar ali. Talvez eu mesma tenha trazido anos atrás, sem coragem de jogá-la fora. Dentro, fotos, bilhetes, um caderno com desenhos e uma carta, com a caligrafia trêmula que eu reconheceria em qualquer lugar. Essa carta, ela sabia. Ela tentou me avisar. E eu joguei tudo no lixo. Mas agora, talvez, ainda houvesse tempo. Talvez ainda existisse alguém que estivesse disposto a me amar mesmo depois do espetáculo da minha queda. Talvez ainda restasse. Minha mãe. Demorei 3 dias para criar coragem. 3 dias trancada no meu apartamento, sem responder mensagens, sem ligar a televisão, apenas ouvindo o zunido constante do mundo desabando lá fora. Minha vida virou notícia. Sites, redes sociais, colunistas, de fofoca, todos dissecando a noiva da vingança, como me chamaram. Perdi meu emprego no mesmo dia. A marca alegou preservar a reputação. Modelos que antes me bajulavam apagaram fotos comigo. Até meu cabeleireiro me mandou uma mensagem dizendo que seria melhor dar um tempo. Eu merecia, mas entre todo aquele caos, só uma coisa me consumia por dentro. Maggie. A carta dela ainda estava nas minhas mãos. Eu a li diversas vezes. Cada linha, um soco no estômago. Ela me contava tudo. Como havia conhecido o pai de Jonathan quando era jovem e ingênua demais para entender que era apenas um passatempo para um homem casado. Como ela tentou se afastar quando soube da esposa, mas já estava grávida. Como foi, humilhada, ameaçada e jogada na rua. Como preferiu ficar calada para me proteger. Ela carregou essa culpa por décadas. E mesmo assim, tudo que ela me pedia na carta era perdão. No 4º dia, coloquei um jeans velho, um casaco qualquer, e peguei o metrô pela primeira vez em anos. Desci na estação do Brooklyn como quem volta a um lugar que só existe na memória. Tudo estava igual. O cheiro da padaria, os grafites descascados nas paredes, os prédios com roupas penduradas nas sacadas. E, ao mesmo tempo, tudo parecia menor. Menor do que eu lembrava. Ou talvez fosse eu quem tivesse crescido errado. O apartamento da Maggie ficava no último andar, de um prédio sem elevador. Subi os degraus com o coração na garganta. Toquei a campainha com mãos trêmulas e esperei. Ela abriu a porta devagar. Estava mais magra, os cabelos grisalhos mais rebeldes. E ainda assim, era ela. Com o mesmo olhar de antes. O mesmo amor, cansado. Mãe. Minha voz quebrou antes do fim da palavra. Ela não disse nada. Só me puxou para dentro e me abraçou. Um abraço que eu não merecia. Um abraço que deveria me esmagar de culpa, mas que só me trouxe alívio. E ali, no silêncio do apartamento modesto, no sofá velho que um dia foi minha cama, eu chorei. Pela primeira vez, de verdade, sem vergonha, sem resistência. Me perdoa, sussurrei. Eu fui cruel, cega, orgulhosa. Ela acariciou meu cabelo, como fazia quando eu era menina. Eu sempre soube que você voltaria. Só não sabia quanto tempo ia demorar para você se lembrar de quem é. Nos dias seguintes, eu fiquei ali. Ajudava com as tarefas, cozinhava, arrumava as gavetas antigas. Aos poucos, o silêncio foi dando lugar às conversas. Ela me contou como se sentiu todas as vezes que eu desliguei o telefone. Como chorou sozinha quando viu meu nome em revistas, sem poder dizer, ela é minha filha. E eu contei tudo. Como me afastei por vergonha. Como acreditei que só conseguiria ser amada se apagasse a origem. Fomos costurando as partes partidas, mesmo sabendo que algumas cicatrizes ficariam ali para sempre. Jonathan, ele desapareceu da mídia por um tempo. Depois surgiu com uma declaração ensaiada, dizendo que sua atitude foi motivada por dor mal resolvida. Foi processado por difamação e exposição de imagem sem consentimento. Mas nada que o dinheiro dele não resolva. Continua rico. Continua livre. Mas está sozinho.
Ninguém esquece tão fácil de um homem que transformou um casamento em palco de vingança. Quanto a mim, decidi não voltar para minha antiga vida. A marca, os eventos, os saltos altos, tudo isso perdeu o sentido. Abri uma pequena organização com Maggie, Raízes Vivas, para apoiar mães solo em situação de vulnerabilidade. Mulheres como ela, que são invisíveis até que alguém precise limpar a sujeira do mundo. Falo em eventos, dou oficinas de autoestima, ensino outras garotas a encontrar orgulho na própria história. Hoje, minha vida cabe numa mala pequena e num coração mais leve. Não tenho mais vitrines, mas tenho verdade, tenho paz. Maggie agora sorri com frequência. Às vezes, ao me ver pendurando roupa no varal, ou rindo de uma piada boba, ela diz baixinho: eu sabia que minha filha ainda estava aí, em algum lugar. Eu sorrio de volta. Porque agora eu também sei. Meu nome é Isabelle Thompson, filha de Maggie. E, finalmente, sou alguém de quem eu me orgulho.